Hoje eu vou contar para você como é que funciona a trilha de desenvolvimento de um facilitador gráfico. Desde o momento em que a pessoa descobre esse mundo e pega a caneta na mão, até ela construir uma carreira de sucesso e lucrativa. Eu não sei se você já ouviu a gente falar da teoria das três canetas, mas tudo começa com a sua relação com o papel e a caneta. Um dos nossos mentores, o Dan Rowan, em um dos seus livros, explica que existem três tipos de pessoas. As pessoas da caneta preta, que adoram um papel, uma caneta, e na primeira oportunidade já saem rabiscando, desenhando, mesmo sem saber desenhar. Eles pensam com a caneta. Eles não têm medo de colocar suas ideias no mundo para todo mundo ver. Existe também a pessoa da caneta amarela. Essas pessoas são super visuais. São pessoas que adoram observar gráficos, tabelas, gostam de ver imagens, mas não se sentem muito confortáveis nem confiantes de pegar a caneta na mão para rabiscar algo ou explicar usando desenhos. Muitas vezes, essa turma acredita que desenhar é coisa de artista. E, como eles não se consideram artistas ou não se veem dessa maneira, eles acabam nem se arriscando. Fica ali, só no camarote, só vendo os outros fazerem os desenhos e os esquemas. E, finalmente, a gente tem também a galera da caneta vermelha. Essa turma acredita que esse mundo não é para eles. Eles são do texto, são do áudio e, normalmente, eles não dão muita importância para essa coisa de imagens e desenho. Mas, na verdade, não importa qual das canetas você segura, porque qualquer um pode abrir a porta do pensamento visual e entrar nesse mundo mágico, onde as palavras e as imagens se combinam para criar histórias, para criar significado e para criar aprendizado. Então, a primeira virada de chave acontece quando a gente abre essa porta e resolve entrar nesse mundo. O primeiro estágio é aquela sensação de alegria, uma felicidade genuína da infância, que muitas vezes a gente perdeu ao longo da vida. A gente se empolga, compra todas as canetinhas possíveis, vira a louca do post-it, a louca da papelaria e começa a anotar tudo no seu caderno ou nas suas folhas. Tem gente que faz bullet journal, tem gente que faz diário, tem gente que anota todas as aulas. Ainda tem muito texto, ainda tem lista, mas já tem esse gostinho de começar a ver as suas ideias no papel e começa a ativar o seu lado criativo. E aí acontece uma outra mudança super importante, que acontece quando a pessoa troca o caderno de linha por uma folha em branco e muda a posição da folha para horizontal. Esse primeiro truque parece besta, mas isso nos deixa com uma visão mais espacial, mais integrada, que é super poderosa. E é uma chave importante que a gente faz quando a gente está aprendendo alguma coisa nova. É um novo modelo mental, né? Abrindo o nosso universo, a nossa mente, para o pensamento visual. Então é importante que a gente tenha rituais que marquem isso. O caderno sem pauta é um ritual importante. Ele serve como um lembrete para a sua mente que a gente está aprendendo alguma coisa nova. Depois da folha lisa, né, da folha nessa posição horizontal, vem uma próxima etapa do desenvolvimento, que é começar a colocar alguns elementos visuais nas suas anotações. Sair daquela coisa linear. Então, além do texto, você coloca um balãozinho da fala, você coloca uma seta, você coloca alguns desenhos tímidos. Muitas vezes, parece aquele esquema de anotação do tipo pipoca, que é esse aqui. O tipo pipoca que fica aquele monte de ideias ali dentro dos balõezinhos. E esse estágio rapidamente evolui para o que a gente chama de sketchnoting, que em português a gente chama de anotação visual. O que é o sketchnoting? Nesse momento, você já consegue criar imagens e vai representando as palavras, vai colocando isso na sua folha. Em alguns grandes momentos, você coloca as anotações ainda, você vai colocando com palavras e com imagens, mas parecem colunas ou parecem blocos de informação. Cada tema tem um desenho e algumas palavras. A maioria das pessoas empaca aqui. Algumas até desistem e falam, pô, isso aí não é para mim, não.
E sabe por que isso acontece? Porque nesse momento você acha que você é uma máquina de tradução simultânea. Quando eu falo café, eu desenho uma xícara de café. Quando eu falo abóbora, eu desenho uma abóbora. Quando eu falo em sincronicidade, ixi, como que eu represento sincronicidade? Aí eu travo. Eu travo porque eu fico pensando em como representar a sincronicidade. E nenhuma imagem vem na minha cabeça. Aí eu já perdi tudo, já desencanei de ouvir o que a outra pessoa estava falando, porque eu só fico pensando em como que eu represento sincronicidade. Aí eu paro de anotar. Enfim, nessa hora é quando a gente trava. E aí a gente pode se sentir frustrado, porque você estava até curtindo esse negócio de colocar as ideias no papel, de uma forma visual diferente, mas aí bate uma insegurança e aí você trava. Então, aqui é um ponto super importante. E o pulo do gato é entender que você não é uma máquina de tradução simultânea. Esse é o segredo. Você não está escutando para traduzir, para criar um desenhinho para cada coisa que você escuta, mas para entender e organizar as ideias. Quem consegue passar dessa fase, de fato, entra na trilha de desenvolvimento para se tornar um pensador visual e pensar com as mãos, tá? Então, nessa etapa, se você consegue sair dessa fase aqui, você já entendeu que o seu papel é organizar as ideias que estão sendo faladas. E você começa a usar os outros pilares do seu vocabulário visual. São 5 pilares, não é só o desenho. Você começa a usar linhas para conectar ideias. Você começa a colocar cores com intenção, sabendo por que você está usando cada cor. Você começa a usar os elementos organizadores. Então, esse momento aqui é quando cada nova ideia que você escuta entra no lugar certo no papel. E a informação vai começar a fazer sentido. Vai ajudar a compreender aquele tema, mais do que ser só um desenho bonito. Nessa fase é que a sua folha de papel vira uma narrativa visual, que conta uma história, que é cheia de cores, de emoção, de significado. Aqui entra a parte prática, onde você vai gastar muito papel, muita canetinha e vai praticar, 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 para que tudo isso entre no piloto automático, para que tudo isso fique fluido. Sabe que nem quando a gente está aprendendo a dirigir? No começo, né? Quem já entrou num carro pela primeira vez, sabe que você tem que prestar atenção em tudo. Você tem que prestar atenção no que você faz com o seu pé esquerdo, com o seu pé direito, como é que você vai com a marcha. Eu aprendi a dirigir em carro manual, né? Você tem que olhar para o espelho da frente, você tem que olhar para o espelho de trás, você tem que ver o carro que está vindo, do outro lado. É muita coisa para fazer, tudo isso ao mesmo tempo. E você ainda está aprendendo, né? Você ainda tem que olhar se o farol está verde, vermelho, ainda saber o caminho. Na minha época não tinha Waze quando eu aprendi a dirigir. Enfim, é tenso mesmo no começo, tem muita coisa que você precisa fazer. Então, depois de um tempo, quando você está já dirigindo, você nem pensa mais o que você está fazendo com o seu pé e com a sua mão. É automático. Você vai no flow, você vai, né? Dirigindo vira alguma coisa fácil. Você só tem que prestar atenção nos loucos, nos motoboys que estão do seu lado e no caminho que você quer fazer. Mas, enfim, nessa hora onde a gente consegue sair de uma coisa que a gente tem que prestar atenção e tudo, e a coisa flui e fica mais automática, é hora que você já percorreu muitos quilômetros. Então, não adianta saber só a teoria, tem que ter prática. E com a prática, você não vai mais ficar preocupado com o tamanho da letra, com a cor da caneta, com a imagem que representa aquela palavra. A sua atenção vai estar voltada totalmente para escutar e compreender. E as micro decisões que você vai fazendo em cada momento vão acontecer de maneira mais fluida entre o seu ouvido, a sua mente e as suas mãos, né? Eu sou canhota, então eu falo com a mão esquerda. Nessa etapa, quando você já passou por tudo isso, você vai se ver numa outra bifurcação. E aí você vai ter 2 caminhos para seguir. Aqui, ó. Você vai ter 2 escolhas. Ou você vai continuar fazendo as anotações para você mesmo, na sua vida pessoal, nos seus estudos, no seu planejamento. Você vai usar isso como a sua ferramenta de comunicação. A sua rotina vai ficar muito mais leve, vai ficar divertida. Você vai otimizar tempo em tudo. A gente economiza muito tempo quando a gente pensa e se comunica assim. Você vai se sentir mais produtivo, mais criativo, né? Você vai se sentir seguro como um pensador visual. Aqui você já é um pensador visual.
e você vai aplicar isso no seu dia a dia. Então, esse é o caminho de quem escolhe ir por aqui. A outra opção é você continuar evoluindo e aprendendo e fazer disso a sua carreira, atuando profissionalmente como um facilitador gráfico, que é essa trilha de ascensão aqui. Aqui você está numa trilha para se tornar um profissional admirado, que faz dinheiro vendendo esse serviço, né, e ajudando as pessoas a compreender as coisas de uma maneira visual. E a terceira chave que você vai virar aqui, nesse momento, quando você domina as 3 cabeças. Quando você começar a dominar as 3 cabeças, você vira mais uma chave. Enquanto você estava anotando só para você, era só a sua cabeça pensando e organizando a informação. Mas quando você começa a vender esse serviço para outras pessoas, você precisa entender a cabeça de quem vai falar, a sua cabeça que está organizando tudo, e a cabeça de quem vai ler esse material depois, que é o seu cliente ou o cliente do seu cliente. Então, nessa fase aqui, que é uma outra virada de chave importante, o seu desenho, né, o seu mapa visual tem que ser claro para o outro também. Tem que fazer sentido para todo mundo. Na hora que a gente entende essa lógica das 3 cabeças, o nosso trabalho começa a ganhar uma outra clareza e um outro alcance, né? Uma chave super importante que a gente vira quando começa a trabalhar para outras pessoas. E aí vem a última etapa, que não é menos importante, né? É o ouro, é o pote no final do arco-íris, que é quando você realmente define o seu estilo como facilitador gráfico. Como você já praticou bastante, você já testou, né? Aqui você gastou muita folha de papel, você já testou diferentes contextos, diferentes situações, você já sabe onde você é bom, né, o que a gente chama de superpoderes, você já sabe onde você se sente melhor atuando, qual o nicho que você quer atuar. E com isso, claro, fica mais fácil de se posicionar no mercado, juntar a sua paixão com o seu cliente feliz e com o dinheiro que você vai receber pelo serviço. A sua identidade como facilitador gráfico já é clara e potente e reforça a sua marca. E aí, meu caro, seu trabalho vai ser a sua melhor vitrine. Essa é a jornada do facilitador gráfico que a gente ensina no nosso curso, o Método Nave. Conta pra gente, você se identificou com algumas dessas etapas? Onde que você está agora, nesse momento da sua vida? Você está aqui do lado de fora, segurando alguma dessas canetas? Ou você já abriu a porta do pensamento visual e já está mergulhado nesse universo? Na verdade, não importa onde você está agora, porque todos nós temos essa habilidade dentro de nós. É uma questão de treino e de técnica. Então, se você quiser conhecer mais sobre o nosso método e como se tornar um facilitador gráfico de sucesso, fazer dinheiro com isso, colocar a criatividade, a lógica, tudo isso junto numa carreira lucrativa, divertida e que vai te ajudar e ajudar outras pessoas, vem com a gente te espera do lado de cá.